Salve, salve, meu aluno, salve, salve, minha aluna, como é que você tá? Tudo certo, tudo beleza? Professor Tiago Pereira aqui para mais uma aula de história com você. Aí, e a nossa missão hoje é o quê? ESA, Escola de Sargento das Armas. Hoje nós vamos esmiuçar aí, ó, a prova de 2015 e 2016. Eu e você e eu, vamos pegar firme essas questões aí, ó, para chegar arregaçando a boca do balão. E a próxima prova, você que vai fazer a próxima prova aí, meu aluno, minha aluna, você vai olhar para a prova e vai falar assim, olha, história, passar o carro em cima, história, vou fazer o que eu vou fazer depois, lá no meu batalhão. Piazada, já dá uma olhada na tela aqui, ó, se liga, já dá aquela bisurada na tela aqui, ó, se liga lá. Com a promulgação da Constituição de 1934, a segunda Constituição do período republicano brasileiro, inicia-se o período constitucional da Era Vargas. São elementos presentes nesta Constituição de 1934. Exceto, piazada, é esse exceto que você tem que cuidar na prova. Faz tempo que não cai isso, tá? Mas fica muito ligado. Não passa o olho batido no comando, no enunciado da questão. Não passa o olho batido. Ainda mais porque aqui, ó, o comando tá aqui, ó. Elementos presentes na Constituição de 1934, exceto quais elementos? Então, olha lá. Voto secreto. O voto secreto esteve presente na Constituição de 1934? Sim, reafirmando algumas decisões já adotadas em 1932, certo? O voto feminino, inclusive junto aí, inclusive na mesma pegada aí, de 1932, o voto feminino também acaba sendo ratificado aí em 1934. A justiça eleitoral. Opa, a justiça eleitoral também é algo que vai ser definido aí em 1934. Letra D, jornada de trabalho não superior a 8 horas. Também está dentro da Constituição. Tá, mas a gente quer aquilo que não fez parte, aquilo que é o exceto. Eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. Getúlio Dornelles Vargas estabeleceu aí, como um dos seus mais importantes critérios aí, pelo menos ele pôde opinar nisso, que as eleições fossem indiretas para o próximo presidente. E aí Getúlio Vargas foi eleito indiretamente, pelo colégio eleitoral, composto aí por deputados e senadores, e aí ele vai inaugurar, então, o seu primeiro mandato eleito, mas de forma indireta, certo? Aí o Vargas acaba sendo eleito, mas de forma indireta. Belezinha? Tranquilidade? Vamos para a próxima, piazada, vamos para a próxima. Na República Velha, ocorreram vários movimentos contestatórios. Identifique aquele que está localizado geograficamente de forma correta. República Velha. República Velha, então a gente tem de 1800, deixa eu consertar aqui, ó, 1889 até 1930. República Velha vai lá, certo? Letra A, revolta da vacina. Aconteceu no Rio de Janeiro? Sim. Pronto, golaço. Já matamos essa próxima questão, certo? Já matamos essa aí. Vamos só identificar o erro aqui. Letra B, Revolução Federalista. Acontece no Paraná? Não. Acontece lá no Rio Grande do Sul, tchê. Letra C, Canudos, Minas Gerais? Não. Acontece aonde? Lá na Bahia. Letra D, contestado? Que contestado na Bahia? Vai dormir, letra D. É lá no Paraná, pia. É lá não. É aqui no Paraná, pia. É aqui onde nós estamos agora. Letra E, Revolta da Armada, Rio Grande do Sul? Não é. A Revolta da Armada começa lá no Rio de Janeiro. Então, por isso que a gente fica aí com a letra A, piazada. Vamos para a próxima. Já vamos chegar na bicuda na próxima aí, ó. Piazada, assunto que sempre cai na prova. Segunda Guerra Mundial. Se não tiver uma questão de Segunda Guerra Mundial nessa prova, olha,
Eu rapo minha cabeça. Após ingressar na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1942, o Brasil enviou à Europa, olha que crase diferente aqui, né? À Europa, a Força Expedicionária Brasileira, que integrou o 5º Exército dos Estados Unidos, atuando em território. Piá, menina, só tem um lugar para onde o Brasil foi enviado na Segunda Guerra Mundial. Não foi na Alemanha, não foi na França, nem na Bélgica, nem no território suíço. Foi lá na Itália. Principal batalha da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, na Itália. A Batalha de Monte Castelo. Há quem diga que o Hitler até ficou com medo, falou, vou me entregar. Pia, a coisa foi séria aí, tá? Bem séria, mas foi no território italiano, certo? Você segura aí na próxima. Vamos para a próxima, piazada. Jânio da Silva Quadros representou uma reviravolta no sistema político da época, sendo eleito presidente da República por um partido de pouca expressão nacional. O apoio de um partido tradicional, porém foi decisivo na obtenção de uma diferença de mais de 1 milhão de votos. Trata-se de qual partido? Que partido foi esse que apoiou Jânio Quadros? Foi o PTB? Ah, é claro que não, né? O PTB era basicamente o partido aqui que apoiava o candidato que vinha, é claro, que vinha lá sendo apoiado, é claro, por JK, o candidato Marechal Teixeira Lott, certo? A gente já vai ver qual que é o partido do Marechal, tá? É a UDN? É claro, é a União Democrática Nacional, com certeza. É um partido tradicional, claro, um partido que em todo o processo eleitoral anterior, desde aí, ó, principalmente os anos 40, 50, a gente percebe aí, nesse processo eleitoral, que a UDN teve pessoas extremamente importantes, concorreu aí com muitas pessoas, como por exemplo o PTB do Getúlio, e dentro desse processo eleitoral, a UDN percebeu que estava na hora de apoiar o Jânio Quadros, essa figura literalmente populista e popular, O cara vinha de um partido aí, de não muita expressão política. Então a UDN falou, vamos apoiar para o cara vencer. Beleza? Tranquilo? É o PSB, é o Partido Socialista Brasileiro? Difícil. É o PSD? O PSD é o partido do Marechal Teixeira Lott. E o PSDB? Nem existe ainda, tá? Ainda não existia, certo? Ainda não existia na face da Terra. Beleza? Então ficamos aí com a UDN, letra B de bola. Próxima questão. Ó, esse aqui é outro assunto que geralmente cai na prova. Primeiro reinado. A primeira Constituição do Brasil, de 1824, estabelecia uma organização do sistema político em 4 poderes. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, havia o poder. Mas essa aqui, se cai uma dessa, pelo amor de Deus. Essa aqui é uma questão que você olha e fala assim, ah não, até a Camila faz. Todo respeito, tá? Olha, essa aqui, eu vou deixar você gritar a resposta aí, Cami. Você pode falar a resposta. Letra C, velho, letra C, meu Deus do céu. Como que não pode ser? 4º poder. 4 poderes. Aí você vai lembrar automaticamente do poder moderador, porque basicamente vai ser aquele poder que vai sagrar o imperador e vai dar uma característica levemente absolutista ao governo de quem? Dom Pedro I. Dom Pedro I. Certo? Poder absoluto. Não, não é o nome.
embora dê condições absolutistas, mas não é absoluto. Hierárquico, que tipo de poder é esse? Poder de passar o cargo de pai para filho. Poder régio, o poder do rei. Ou patriarcal, putz, isso aqui não é um poder, isso aqui é uma característica da sociedade brasileira, certo? E vem desde quando? Sempre. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Nossa, isso aqui tá, caramba, muito fácil. Minha Nossa Senhora. Agora chegamos aqui, ó, numa questão de um assunto que às vezes quando cai o candidato fala, meu Deus, nunca ouvi falar nesse negócio. Então agora você não tem mais como falar que nunca ouviu alguma coisa sobre lei de terras. A Lei de Terras de 1850 regulamentou questões relacionadas à propriedade privada da terra e à mão de obra agrícola. Tal legislação atendeu aos interesses dos grandes fazendeiros da região sudeste, que cultivavam o que os fazendeiros da região sudeste, em 1850, cultivavam. Bom, vamos combinar um negócio aqui, ó, para você arregaçar nessa questão. Região sudeste a gente tem aqui, né, alguns estados, como, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. O que esses estados produzem aqui na metade do século XIX? Putz, produto maravilhoso, produto sem o qual acredito que grande parte dos brasileiros até hoje não fica sem. Tiago, é o cacau? Região sudeste, cacau é ruim. Cana-de-açúcar? Olha que até podia ser, mas não nesse contexto. Soja, puta merda, soja, velho, na região sudeste não é a principal commodity da região sudeste nesse contexto e nem nunca. Então é claro que é o café, piazada, tem nem o que imaginar. Século XIX, metade do século XIX, região sudeste, só pode ser o maravilhoso café. Algodão tá lá para a região nordeste do Brasil. Então, ficamos com o café nessa aí. Fechou? Vamos para cima. Vamos para a próxima. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria do Reino Unido a Portugal e Algarves. Pesado? Isso aqui, ó, é um assunto que geralmente cai muito. Cai pra caramba! 2020 tinha uma questão praticamente igual a essa. Olha só. Na prática, o que acontece? Foi a causa da Inconfidência Mineira? Nossa, Inconfidência Mineira é de 1789, antes da vinda da família real ao Brasil, antes de 1815. Nada significou para o Brasil? Claro que não, né? Teve, é claro, um significado extremamente importante. Letra C, provocou enorme satisfação em Portugal? Foi o contrário. Aqui, as cortes portuguesas, o parlamento português, por conta dessa situação, acabou entrando em um estado literalmente beligerante que vai causar, inclusive, lá em 1820, uma revolta, Revolução Liberal do Porto. Letra D. O Brasil volta à condição de colônia? É o contrário. Aqui a gente percebe, então, que o Brasil adquiria autonomia administrativa. Só lembrando, que a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves acaba sendo, então, uma medida político-administrativa, certo? Político-administrativa. Tá certo? Belezinha? Belezura? Vamos para a próxima. A Revolta dos Malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em 1835, na seguinte província. Letra A, Maranhão. Teve conflito que aconteceu aí no Maranhão? Teve, revolta de Beckman, lá de 1684, não foi em 1835. Letra B, lá no Grão-Pará. No Grão-Pará a gente tem a cabanagem, certo? Mas não foi aí em 1800,
1835, certo? Vai durar aí até 1841. Vai começar 1838, vai até 1841. Letra C, Bahia. Aí sim. Aí a gente está falando de onde aconteceu esse movimento. Lembrando que, é claro, ele acontece dentro do período regencial, junto aí com a cabanagem, certo? E ele basicamente, ou melhor, a Bahia também acaba recebendo, só diga-se de passagem, um outro movimento também aí no período regencial, que foi a Sabinada. Pernambuco a gente tem lá nos movimentos nativistas, a Guerra dos Mascates, em 1710, e depois a gente tem aí a Revolução Pernambucana de 1817, mas aí já está dentro do período joanino, beleza? E em Minas Gerais, em Minas a gente tem a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Filipe dos Santos, e aí no final do século XVIII a gente tem a Inconfidência Mineira, certo? Beleza? Tranquilidade? Muito bem, piazada. Próxima questão. Primeiro governo geral do Brasil foi instalado em... Primeiro governo geral do Brasil. Bom, o governo geral foi basicamente uma mudança político-administrativa em relação ao território brasileiro, que foi criada aí em 1548, mas foi estabelecida na prática em 1549, através do famoso Regimento Tomé de Souza. Regimento Tomé de Souza. Esse Regimento Tomé de Souza acaba estabelecendo também que o primeiro governo geral seria estabelecido em Salvador, que inclusive durante muito tempo foi chamada de capital do Brasil. Até quando? Até 1763. Beleza? Tranquilidade? Fácil, fácil, né? Fácil, fácil. Muito, 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 muito fácil aí, pesado. Vamos para a próxima. O item da pauta de exportação brasileira do Segundo Reinado, que foi considerado um importante fator de modernização da economia, foi o tabaco. O tabaco foi um item importante, foi um dos principais produtos aí do Brasil no século XIX, inclusive lá na própria bandeira imperial, de um lado você tem aí um galho de café, um ramo de café, do outro lado, tabaco. Mas ele não foi um importante fator de modernização da economia, tal qual o café. Aí não tem como comparar nenhum outro produto, nem a cana-de-açúcar, nem o soja, que ainda não produz, e muito menos o trigo. Aí com certeza vai ser o café. Você percebeu que são duas questões na mesma prova, falando do café, falando aí do período conhecido como Segundo Reinado? Importantíssimo isso aí, hein? Importantíssimo isso aí. Próxima pergunta, piazada. A política de emissão de dinheiro em grande quantidade. Emissão de dinheiro em grande quantidade. Que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ficou conhecida como... Qual é o nome dessa política de emissão de dinheiro em grande quantidade? Já está aqui na letra A. Foi a política de encilhamento. O que acontece aqui na política de encilhamento? Então, a ideia, basicamente, foi aqui, ó. O governo, através do seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, entendeu que, bom, como é que a gente vai fazer para sair do problema econômico? Então, vamos emitir papel moeda, vamos permitir a bancos, a pessoa no fundo de quintal pode fabricar dinheiro. Beleza. Isso aí fez com que criasse-se, então, uma especulação desenfreada nas bolsas de valores, porque tinha muita gente com muita grana querendo ganhar facilmente um lucro, ganhar, e claro, sair da pindaíba. Agora eu vou ficar rico. E aí, esse corre-corre, essa agitação das bolsas de valores aqui no Brasil, assemelhavam-se muito àquele momento em que nos jockeys clubes, como por exemplo aí Rio de Janeiro e São Paulo,
No momento em que os cavalos estão sendo encilhados, a galera corre fazer aposta, aquela loucura, aquela gritaria, igual a gritaria das bolsas de valores. Por isso o nome desse contexto fica conhecido, inclusive, como crise do encilhamento. E o que vai levar à crise? Um dinheiro sem lastro, uma grana produzida aí sem lastro, ou seja, sem uma garantia, sem uma reserva. Beleza? Foi a crise de 1929? Não, acontece durante o governo do Deodoro da Fonseca, que está acontecendo entre 1889 e 1891. Crise contestada? Putz, eu conheço guerra do contestado, crise contestada eu nunca vi. Queda do Banco do Brasil? Nossa, tem tantas quedas no Banco do Brasil. Vamos considerar uma bem importante, 1821, quando vai embora a família real, Queda do Marechal de Ferro. Putz, essa especulação toda não fez ele cair. Deodoro da Fonseca renunciou. Ele falou assim, eu não quero mais. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Próxima questão, piazada. A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de... Isso aqui também é o assunto aí dessa prova. Falou em ESA, Getúlio Vargas tá lá sempre. Então, o que acontece? A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional. Indireta. Quando que o Getúlio Vargas foi eleito de forma indireta? 1930? Não, 1930, Getúlio chegou através daquilo que a gente chama de Revolução de 1930, Alguns historiadores, algumas pessoas chamam de golpe. 1934, exatamente. Aqui inclusive começa o período conhecido como período constitucional do governo do Vargas, vai de 34 até 1937. 37, como é que a gente chama 37? 37 tem um nome bem peculiar, chama-se Estado Novo. É um regime nada democrático, é um regime ditatorial do Vargas. 1946, putz, quem que foi eleito em 46? Foi o Vargas? Não, foi Eurico Gaspar Dutra. 1950, aqui começa o processo eleitoral do Vargas, onde ele foi eleito de forma direta. Beleza? Aí o governo dele vai de 51 até 54, esse segundo importantíssimo mandato do nosso amigo GG. Beleza, piazada? Vamos agora aí para a última questão. Período regencial. Período regencial também é um assunto que não falta na prova da ESA. Não falta. Você já pode ficar ligado aí, já pode colocar a mãozinha no olho e falar assim, período regencial cai na ESA, período regencial cai na ESA. Vou entender tudo desse período regencial aí, Se liga na questão. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação na Constituição brasileira? Em primeiro lugar, essa medida aí, que vai acontecer em 1834, isso aqui é conhecido como ato adicional. Ato adicional à Constituição de 1824, certo? Foi mudado aqui a Constituição de 1824. O que acaba acontecendo? Letra A, abertura dos portos às nações amigas. Vixe, longe daqui. A abertura dos portos está acontecendo lá em 1808, durante o governo de Dom João VI, certo? Não é 1834, é 1808. Letra B, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. Exatamente. Aquilo que hoje existe como Distrito Federal, aqui nesse contexto é chamado, então,
de município neutro. E escolheu-se, então, o Rio de Janeiro, que já era basicamente a capital do Brasil. Certo? Letra C. Assinatura da Tarifa Alves Branco. A Tarifa Alves Branco vai ser uma medida adotada lá no Segundo Reinado, em 1844. Letra D. A aprovação da Lei de Terras. A Lei de Terras é uma medida de 1850, não é 1834. E a letra E. A assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra é de 1810, durante o período joanino, governo de Dom João VI. Aquilo que a gente fala cai na prova. Não é brinquedo, não. Não é bagunça, não. Aqui é o Facom, meu irmão. Soares, Alexandre. Tamo junto, Xandão! Se liga aí, ó. Já vamos na primeira questão? Vamos chegar caindo aqui com os dois pés no peito dela? Vamos! Olha lá. Sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado durante o governo do seguinte presidente: Sarney. Pesado? Sarney tem altos planos econômicos. Sarney tem uma penca de plano econômico. Cruzado 2, Bresser, Verão. Plano Real. Meramente com o Plano Real para matar a charada. Vamos matar a charada. Plano Real é de 1994. Pronto. Sarney governou quando? De 85 até 89. Sai fora. Ernesto Geisel. Nossa Senhora. O Geisel, penúltimo presidente do regime militar. Letra C. Fernando Collor de Mello. Collor vai governar aí, ó, de 1990 até 1992. Aí até aconteceu o processo de impeachment dele, finalzinho de 92. Collor, D. Fernando Henrique Cardoso. Aqui a galera confunde. Porque o Fernando Henrique Cardoso era, então, olha aqui, ó, ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. De quem? Do Itamar Franco. O Itamar do Tupete. Certo? O velho do Tupete, é ele que criou o Plano Real. Foi durante o governo dele, a presidência dele, em que o ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, que trouxe a ideia do Plano Real, e deu certo, e fez a coisa acontecer. Fechou? Tranquilo? Beleza? Fácil, né? Nossa, mais fácil que empurrar bêbado na descida. Vamos para a próxima aqui, ó. Estamos ainda aqui, ó, ESA 2017. No dia 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança para atuarem contra o Paraguai. Nessa oportunidade, escolheram para exercer a função de comandante em chefe das Forças Aliadas para a invasão do Paraguai. Quem que foi escolhido? Letra A. O Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva? Não. Duque de Caxias foi escolhido pelo governo brasileiro, Dom Pedro II, foi nomeado comandante-chefe das forças militares do Brasil, tá? Basicamente aqui, ó, do Brasil, não das forças aliadas. Não tem nem o que falar, também é outra coisa que você tem que colocar na cabeça. Algumas figuras extremamente importantes aí para as Forças Armadas, principalmente para quem? Para o Exército Brasileiro. Cai na prova da ESA? Não cai, despenca. Putz, todo ano tem alguma coisa aí, tem alguma dessas figuras importantes. Só que nesse caso, não é o Luiz Alves de Lima e Silva, não é o Duque de Caxias. Letra B. Venâncio Flores, por mais que teve uma participação importante no conflito anterior à Guerra do Paraguai, a guerra contra Atanásio Cruz Aguirre, quem ocupou o lugar desse presidente uruguaio que eu falei foi o Venâncio Flores. Mas ele não foi escolhido como comandante em chefe das Forças Aliadas. Letra C. Manuel Luiz Osório, conhecido aí
como o legendário, por ter uma vida devotada às Forças Armadas. Quando começa a Guerra do Paraguai, ele já tinha aí basicamente 42 anos de experiência, larga experiência militar, diga-se de passagem, certo? Não é à toa que esse cara é o patrono da cavalaria. Não é à toa, certo? Teve uma participação extremamente importante aí na Guerra do Paraguai, mas ele não foi nomeado comandante em chefe das Forças Aliadas. Ele teve uma participação importante no Exército Brasileiro. Letra D, Solano Lopes. Putz, Solano Lopes é presidente, ditador, bom, do jeito que você quiser aí, chefe das armas do Paraguai. Não vai ser dos aliados, óbvio, certo? E a letra E, Bartolomeu Mitre, que é aqui o presidente da Argentina, que também teve um papel extremamente importante aí na guerra contra Cruz Aguirre de 1864, aliando-se ao Brasil. Lembrando que o Venâncio Flores e o Bartolomeu Mitre faziam parte aí de uma mesma ideologia político-partidária aí dentro desse contexto do século XIX, que é o famoso Partido Colorado. Beleza? Então, nessa questão aqui, o camarada que foi nomeado, então, comandante em chefe das Forças Aliadas, aquele que comandou toda a Guerra do Paraguai, foi Bartolomeu Mitre. Próxima questão. Assinale dentre as proposições abaixo aquela que relaciona as características descritas ao Estado Novo. Características descritas ao Estado Novo. Letra A. Exercício da presidência da República por militares. Período de desenvolvimento conhecido como Milagre Brasileiro. Aqui você já matou a letra A. Aqui você já vai estar ligado de quê? Essa aqui é uma característica do regime militar. Não é característica do Estado Novo. Aí soma-se então a primeira assertiva aqui, ó, exercício da presidência por militares. Pronto, mais uma característica relacionada ao regime militar, certo? Aí só para fechar, estabelecimento do bipartidarismo. Pronto, é o regime militar. A letra A não é o Estado Novo. Beleza? Tranquilo? Embora o Estado Novo e o regime militar tenham apresentado semelhanças em relação ao regime ditatorial, mas, nesse caso, a letra A encaixa aí no regime militar, que começa em 1964 e vai até 1985. Letra B. Instauração do estado de emergência, diversificação da produção agrícola e estímulo ao desenvolvimento industrial e uso do populismo para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Vou colocar aqui uma sigla que eu sei que muita gente vai reconhecer. Consolidação das Leis do Trabalho, 1943. Está relacionado ao Estado Novo? Claro. Está relacionado aí, ao período de governo do Getúlio Vargas, que vai começar em 1937 e vai até 1945. Então, essa medida está dentro desse contexto. Estado de emergência, vai acontecer aí? Vai. Até estado de sítio vai rolar aí durante o Estado Novo. Vai ter diversificação da produção agrícola? Sim. Não somente o café, mas vários outros produtos. A gente vê, inclusive, aí a materialização de tudo isso através da criação dos conselhos nacionais. Conselho Nacional do Mate, por exemplo, vai ser criado aí durante o Estado Novo. Certo? Então, ficamos aqui com a letra B, piazada. Só para continuar aqui, temos ainda C, D e E. Olha lá. Abertura política, reforma econômica conhecida como Plano Cruzado e alto índice de desemprego. Isso aqui é característica do governo Sarney. Beleza? Podia até colocar aí também, altíssimo índice de inflação, que vai aumentar pra caramba. Letra D. Separação entre Estado e Igreja, fim da política do café com leite e implementação
da reforma financeira conhecida como encilhamento. Bom, aqui a gente tem uma mescla de situações. Separação entre Estado e Igreja, e implementação da reforma financeira conhecida como encilhamento, isso aqui basicamente está relacionado ao quê? Ao período conhecido como República da Espada, Ao período da República da Espada. Fina política do café com leite, isso aqui é característica do quê? Lá de 1930, a Revolução de 1930, beleza? A letra D, tá errada. Letra E, estabelecimento de eleições diretas para presidente da República, a abertura da economia aos produtos estrangeiros e redução drástica da inflação. Bom, pode ser que essa aqui seja uma característica aí, do governo Dutra, principalmente aí a ideia de eleições diretas para presidente da República e a abertura da economia aos produtos estrangeiros, que vai ser uma grande característica aí, do período de governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Completei ali que faltava a letra T. Beleza? Tranquilo? Então, nessa, só para confirmar aqui, ó, letra B. Fácil? Moleza. Vamos para a próxima, piazada, vamos para a próxima. No século XV, Portugal inicia um processo de expansão ultramarina, em que uma das finalidades era de caráter mercantil. Esta situação criou imediatamente uma ameaça aos interesses comerciais de quem? Alemães, nem existe ainda. Holandeses, pesada, os holandeses se beneficiavam direta e indiretamente com quem comercializava, diretamente aí, ó, são os indivíduos que são aí, ó, ameaçados, pelos interesses, ou melhor, quem acaba se prejudicando com essa situação econômica aí, ó, provocada por Portugal. Só que aí também os holandeses acabam se beneficiando com o comércio português. Então os holandeses não estão nem aí. Franceses também não, e os espanhóis longe disso. Que então, venezianos, pode colocar aqui também, ó, genoveses. Por quê? Genoveses e venezianos estabeleceram então, um contato grandioso comercial com o Oriente, através, é claro, de uma fortíssima parceria aí, ó, com os famosos turco-otomanos. E aí, é claro, com esses privilégios aí, privilégios concedidos a genoveses e venezianos, Portugal falou, então vamos fazer o seguinte, vamos achar uma outra rota de comércio. Vamos fazer a nossa expansão ultramarina, com o objetivo de chegar aonde? De chegar naquilo conhecido como Índias. Aí, automaticamente, genoveses e venezianos foram prejudicados quando, então, os portugueses conseguiram chegar lá na Índia, certo? E aí, depois, os portugueses chegaram no Brasil e aí já era a coisa toda, certo? Já era para os venezianos e genoveses? Em parte, sim. Mas para nós também. Tô brincando. Brincadeira saudável aí, tá? Vamos para a próxima, piazada. Vamos para a próxima aí, piazada. Dentre as revoltas ocorridas durante a Primeira República, houve uma na década de 1910. Primeira República, 1910. Vencida pelas tropas federais. Conhecida como... Que revolta é essa que aconteceu em 1910? Letra A. A revolta da vacina. A revolta da vacina foi em 1904. Não precisou de tropas federais. A Guerra de Canudos. Canudos aconteceu entre 1896 e 1897. Então, não é Canudos. C. Revolução Federalista. A Revolução Federalista aconteceu entre 1993 e 1895, lá no Rio Grande do Sul. Tchê! E a letra D. A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado acontece na década de 10? Exatamente. A Guerra do Contestado acontece entre 1912 e 1916. Foram utilizadas tropas federais? Sim, é claro, com certeza.
Foi uma situação complicada? Sim, várias e várias batalhas acabaram acontecendo aí na Guerra do Contestado, aqui no estado do Paraná, onde o governo pensou, caramba, para a gente acabar com isso só se tiver uma intervenção aí de tropas federais. Dito e feito. A partir dessa intervenção, resolveu o problema. Claro que não foi tão fácil assim, mas também com os armamentos utilizados, até aviões utilizados aí, conseguiram acabar com a Guerra do Contestado. E a letra E, Revolta da Armada. A Revolta da Armada acontece em dois diferentes momentos. Uma em 1891, durante o governo do Deodoro, e outra em 1893, que é a segunda Revolta da Armada, no governo do Floriano Peixoto. Certo? Então aí, ó, letra D, Guerra do Contestado. Próxima pergunta. Ainda estamos aí na prova da ESA de 2017. Sobre a chamada União Ibérica, podemos afirmar que... O que é a União Ibérica? Como consequência desse período, os territórios antes dominados por Portugal passaram a ter como língua oficial o espanhol. Não. Claro que não. Por exemplo, território brasileiro, literalmente, o Filipe II, que era o rei espanhol, ele nem veio encher o saco aqui. Falou, não, fica do mesmo jeito que tá. Letra B. Como consequência desse período, a França invade o território brasileiro em sua porção nordeste a partir de 1624. Tira aqui França, tira a França e põe Holanda. Aí estaria correta, B. Mas não tá. Letra C. Período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Filipe II, passou também a ser rei de Portugal. Golaço. Para Portugal, piazada. Lá em Portugal, a moçada chama isso aqui ainda de cativeiro. Cativeiro dos 60 anos. É o período em que eles literalmente acabaram sendo governados por um rei espanhol. Letra D. Período entre 1580 e 1640, em que o rei de Portugal, Filipe II, não é o rei de Portugal, é o rei da Espanha, tá aqui, ó. E a letra E. Como consequência desse período, a Espanha passou a ser um adversário econômico de Portugal. Não, aqui acaba acontecendo que basicamente Portugal e Espanha são governados pelo mesmo rei, então não vai ser adversário de jeito nenhum. Foge dessa letra E. A letra correta aí é a C. Próxima questão, já estamos aí em 2018, piazada. Chegamos na prova da ESA de 2018. A República Velha vai de 1889 a 1930. O presidente civil que teve todo o seu mandato no século XIX foi Jarris Hermes da Fonseca, porque está falando de um presidente civil, beleza? Já vamos riscar quem também aí, ó, já risca, o Afonso Pena, que o governo dele vai ser aí durante o século XX, 1906 até 1909, certo? Arthur Bernardes, também não, vai governar de 1922 até 1926. Venceslau Braz, o cara que vai governar aí durante o período da Primeira Guerra Mundial, 1910 até 1914. Então só pode ser quem? Prudentão, piazada Prudente de Moraes, governou de 1894 até 1898, século XIX. Pronto, matou. Tiago, se eu não souber a data de quando a quando os presidentes governaram. Pô, eu sempre falo na minha aula. É importante saber de quando a quando o presidente governa. Pega aí característica do acontecimento do governo do camarada, que daí fica muito mais fácil. Certo? Próxima questão. Os movimentos de resistência indígena ao domínio e ao escravismo do colonizador se deram de distintas maneiras, inclusive através do combate propriamente dito. No Nordeste, os indígenas promoveram um conflito de resistência que durou mais de 10 anos e ficou conhecido como, letra A, Quilombo dos Palmares. Você sabe que o Quilombo dos Palmares está relacionado à resistência
negra em relação à escravidão, certo? Letra B, Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios foi um processo em que os índios tupinambás, entre aí 1554 e 1567, acabaram juntando-se para tentar lutar contra os portugueses, acerca principalmente da exploração dos portugueses. E acaba envolvendo também, no caso da Confederação dos Tamoios, a chegada dos franceses, que acabam então apoiando a Confederação dos Tamoios, já que então, para buscar enfraquecer os portugueses em relação ao domínio territorial destes, aí dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais outros estados da região sudeste, onde aí os portugueses acabam enfrentando os índios tupinambás, e de outras tribos também que vão juntar-se aí aos tupinambás, como por exemplo os aimorés, certo? Mas não era uma guerra contra a escravização, certo? A resistência em relação à escravização, beleza? Letra C, Batalha dos Guararapes. A Batalha dos Guararapes faz parte de um dos processos da insurreição pernambucana. A Batalha dos Guararapes acontece em 1649, está relacionada a quê? A expulsão dos holandeses, não a resistência à escravidão. Letra D, Guerras Guaraníticas. As guerras guaraníticas acabam acontecendo onde? Aqui no Rio Grande do Sul, entre 1753 e 1756, após então a criação aí, do Tratado de Madrid de 1750, que estabelecia então que o território conhecido aí como Colônia de Sacramento seria então devolvida à Espanha. E também todo o território aí conhecido como território das missões, basicamente ia permanecer para os portugueses. Só que aí tem um detalhe, os jesuítas foram expulsos aí desse território, então os jesuítas vão provocar a situação em que vai levar os índios Guarani, por isso que o nome é Guerras Guaraníticas, a lutarem contra os portugueses e os espanhóis aí dentro desse território do Rio Grande do Sul, próximo ao Rio Grande do Sul. Então, se não é A, B, C nem D, que conflito é esse que durou mais de 10 anos? Confederação dos Cariris. O que foi a Confederação dos Cariris? Também conhecida aí como Guerra dos Bárbaros. É um conflito que vai acabar acontecendo entre 1682 e 1713. Vai dar 31 anos, praticamente. Vai acabar envolvendo a luta dos índios cariris lá nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e também Pernambuco. Esse é um conflito em que, basicamente, os índios cariris e mais algumas outras tribos acabaram juntando-se para lutar justamente contra a escravidão, para oferecer essa resistência contra a escravidão. Beleza? Ai, Tiago, eu nunca tinha ouvido falar na Confederação dos Cariris. Agora você sabe. Próxima questão. Durante os séculos 16 e 17, no Brasil, ocorreram diversas rebeliões que refletiam a divergência de interesses entre colônia e metrópole. Dentre essas revoltas, pode-se destacar, respectivamente, com seu objetivo letra A, Conjuração Baiana, movimento da elite baiana. Não. Confederação Baiana, pesada, Confederação Baiana, Conjuração Baiana, ela é do século XVIII, ela é de 1798. Outra coisa, ela não é um movimento da elite, ela é um movimento popular. Por quê? Outro nome dela que caracteriza isso, Revolta dos Alfaiates. Então a letra A nem precisa terminar de ler. Letra B, Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão, que devido à insatisfação com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, propunha a abolição do monopólio dessa companhia. Aí sim, nós estamos falando de um conflito que vai acontecer aí, lá no século 17, 1684, tá dentro aqui, século 17. Refletir a divergência entre interesses entre colônia e metrópole, claro, propunha a abolição do monopólio dessa companhia, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão,
que veio de uma certa maneira para dar uma baita de uma sacaneada aí na galera do Maranhão. Certo? Então a letra B é a correta. Letra C. Conjuração carioca. O que é essa conjuração carioca? Ela é de 1794. E ela vai acabar envolvendo quem? Escravos libertos? Não. Ela vai acabar envolvendo aí os intelectuais cariocas, que acabavam juntando-se aí na Sociedade Literária do Rio de Janeiro sob a liderança do Manuel Inácio de Souza Alvarenga, certo? É isso que essa galera fazia. Só que essa conjuração aqui, ó, ela não chegou nem perto daquilo que foi, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira a gente sabe que foi um movimento que quase saiu da fase dos planos. Isso aqui era basicamente só o quê? Só discussões que esse pessoal fazia. O problema é que eles falavam em coisas meio perigosas, como, por exemplo, república, falava de assuntos perigosos aí, né, como democracia. Aí, o governo aqui no Brasil, representando Portugal, teve que pegar eles e instaurar uma devassa para saber se tinham ou não culpa no cartório. Aí depois da devassa instaurada, nada foi encontrado, todo mundo foi liberado. Letra D. Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira também é um movimento lá do século XVIII, certo? De 1789. Então tá fora aí do recorte solicitado pela questão, que é século XVI e XVII. Letra E. Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates está dentro, né? A Guerra dos Mascates tá lá, ó, 1710, certo? Ixi, tá dentro não. Tá lá no século XVIII, então tá fora do recorte. Um conflito de interesses entre senhores de engenho de Olinda e senhores de engenho do Recife. Não, não era em relação aos senhores de engenho do Recife. Aqui nós temos os comerciantes, também conhecidos carinhosamente como mascates. Por isso ficamos então com a letra B, piazada. Próxima questão. Governo Castelo Branco buscou resolver os desequilíbrios econômicos dos governos anteriores por meio do Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG. São ações desse governo, exceto, letra A, construção de Itaipu. Construção de Itaipu são ações lá de 1971. Começa em 71, durante o período conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, que o presidente que governava o Brasil era Ernesto Geisel, e aí vai ser inaugurada, Itaipu vai ser inaugurada em 1984, quando quem governava o Brasil era João Figueiredo. Beleza? Tranquilo? Conselho Monetário Nacional, uma criação de 1964, dentro do governo Castelo Branco. Banco Central do Brasil, também de 64, juntamente com o Banco Nacional de Habitação. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966 para tentar amenizar a situação problemática econômica que acabou envolvendo aí alguns arroxos salariais do Programa de Ação Econômica do governo, para tentar melhorar a economia brasileira, certo? Por isso tentou amenizar isso, criando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, famoso FGTS. Tranquilo? Facinho, né? Vamos para a próxima, então. Depois da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, que colocou os portos portugueses sob o controle francês, Dom João determinou a abertura dos portos brasileiros. Essa medida tinha por objetivo. Qual que é o objetivo da abertura dos portos? Letra A. Diminuir o poderio dos comerciantes ingleses no Brasil? Putz, quem mais se beneficiou com a abertura dos portos, lembrando que o nome do ato é Abertura dos Portos das Nações Amigas, basicamente amigo aqui de Portugal e do Brasil, era só inglês. Então não era diminuir esse poderio, de certa maneira é para ajudar os ingleses. Letra B. Estimular a produção de navios no Brasil colonial.
Aqui nesse caso, né, teoricamente já não é mais colônia, e a produção de navios no Brasil vai acabar acontecendo certamente. O Brasil vai desenvolver uma produção de navios aí a partir da vinda da família real? Vai, mas não por conta da abertura dos portos. Letra C, recriar o pacto colonial. Não, praticamente a abertura dos portos fez o contrário, deu uma certa autonomia, acabou economicamente com a situação colonial do Brasil, porque foi o fim do monopólio português, o monopólio comercial e econômico português do Brasil. Então agora mais nações podem comercializar com o Brasil e não recriar o pacto colonial. Letra D, permitir o comércio do Brasil com a França. Que França, velho? Por que a família real veio para o Brasil? Porque um francês chamado Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Que permitir comércio com o Brasil, com a França? Sai dessa. E a letra E, atender às necessidades de comércio da corte no Brasil. É claro, É claro, deixa eu apagar aqui, ó. Eu coloquei recriar o pacto colonial, deixa eu apagar rápido. Aí, agora sim. Agora sim! Calma, não se assuste, meu aluno. Calma, fica tranquilo. Qual que é a ideia? Aí a gente tem o quê? Mais produtos chegando aqui, oriundo de várias praças. E aí a corte vai se beneficiar de forma maravilhosa, certo? Vamos para a última pesada, vamos para a última questão. A corrente filosófica presente no movimento republicano e que inspirou o lema Ordem e Progresso foi o espiritualismo. O espiritualismo, se existir, é claro, não vai ser necessariamente uma corrente filosófica, vai ser mais espiritual. B, modernismo. Modernismo está mais para uma corrente artística, certo? C, relativismo. Relativismo ou sofismo é uma corrente filosófica lá da Grécia Antiga, lá dos sofistas, mas que aqui não vai influenciar em nada a República Brasileira, o movimento republicano. Letra D, positivismo, corrente de pensamento filosófico criada por um francês chamado Auguste Comte, onde basicamente o Comte vai dizer o seguinte: o amor por princípio, a ordem como meio e o progresso como fim. Está na nossa bandeira, só para você se ligar, só para você se lembrar. E o iluminismo? Tá errado? Tá errado porque o iluminismo não vai ser essa corrente filosófica que tem o lema ordem e progresso. Esse lema é particular do positivismo. Presta atenção, não perca nenhum detalhe e nenhum bizu. Essa prova vai vir, essa análise aqui vai vir esteticamente bisurada. Você vai falar, nossa senhora, esteticamente porque ela vem linda, maravilhosa. Já se liga aqui, ó, já dá uma olhada na primeira questão. Olha lá, ESA 2019, o Brasil adquiriu o Acre por meio do Tratado de Petrópolis, tá certo? Mediante pagamento de uma soma em dinheiro e a promessa da construção de uma ferrovia, que escoaria as exportações bolivianas até trechos navegáveis dos rios amazônicos. A ferrovia que o tratado faz menção é a ferrovia. Putz, isso aqui é batata, né? Tratado de Petrópolis, Acre, putz, só precisa lembrar, rios importantes aqui, ó, rios importantes da região norte do Brasil, inclusive, é claro, sendo importantes, além do estado do Acre, outros estados aqui, como, por exemplo, ó, Rondônia, beneficiando também Rondônia aí, através da ferrovia Madeira-Mamoré, certo? As outras a gente vai por eliminação. Barão do Rio Branco, não foi uma ferrovia, certo? Foi o indivíduo, foi o embaixador que resolveu a treta toda aqui. Ele que falou, vamos negociar. Norte e Sul, caramba, essa ferrovia Norte-Sul, se ela chegar a acontecer hoje, vai ser lindo. Ainda é um projeto. Rodovia, ou melhor, ferrovia Presidente Dutra e Transamazônica, as duas aqui são o quê? Deixa eu arrumar essa chave. Deixa eu arrumar aqui, Essas duas aqui são o quê? São rodovias, beleza? Não são
ferrovias. E nem são de lá do começo do século XIX, né? Elas estão mais aí, ó, mais para o século XX, beleza? Tranquilo? Elas não são, ou melhor, elas não são do começo do século XX, elas estão mais aí pelo meio do século XX. Fechou? Próxima questão. Nos anos 1624 e 1635, ocorreu a primeira tentativa dos holandeses de invadir e conquistar territórios do Nordeste brasileiro, que fracassou. Essa primeira invasão ocorreu na cidade de... A invasão que acontece historicamente em 1624 se dá em Salvador. Por que fracassou? Porque pouco tempo depois, pouco mais de um ano, forças luso-brasileiras acabaram então expulsando, acabaram então conseguindo com sucesso expulsão dos holandeses aí desse território, certo? Por isso que é então Salvador. Letra B, São Cristóvão. Que cidade seria essa? Letra C, Natal. Os holandeses não tentaram invadir Natal. Nem João Pessoa e nem o Recife. Então, nessa aqui ficou muito fácil. Porque aí, ó, você já tem lá, ó, você já tem holandeses invadir Nordeste 1624. Caramba, não tem outro lugar. É Salvador. Aí agora, se fala lá, 1630, holandeses invadir Nordeste brasileiro, aí você já vai falar, opa, aqui no caso é Pernambuco. Beleza? Tranquilo? Fácil demais, né? Moleza. Próxima pergunta. Na disputa entre Portugal e Espanha pelos territórios a serem descobertos, navegando-se a oeste, o limite que vigorou até o fim da União Ibérica foi a União Ibérica começa em 1580 e vai até 1640. Que limite que é esse? Qual é o nome desse limite que vai vigorar até a União Ibérica? Relacionado ao quê? Relacionado aí aos territórios a serem descobertos navegando-se a oeste. Só pode ser um meridiano, certo? Trópico não. Porque trópico, basicamente trópico é linha paralela à linha do Equador. Então, trópico de Capricórnio você já tira. Muito bem. Meridiano de Greenwich, meridiano de Greenwich é aquele que basicamente divide o mundo em dois hemisférios. Porções iguais. Beleza? É aquele que está lá a 0 grau. Meridiano do Cabo Verde, nunca vi. Meridiano de Utrecht, eu conheço o Tratado de Utrecht, certo? Em 1713 e 1715, certo? Agora, meridiano de Utrecht, esse eu não conheço. Então, só pode ser o meridiano de Tordesilhas. Resultado do quê? Resultado do famoso tratado do mesmo nome, Tratado de Tordesilhas, lá de 1494, o qual estabeleceu que, então, a partir de 370 léguas a partir do Cabo Verde, seria então traçado um meridiano que iria dividir esses territórios a serem descobertos. Me perdoe que o meu meridiano aqui não está muito retilíneo, tá? Foi mal. Letra A, meridiano de Tordesilhas. Tranquilo? Vamos para a próxima, piazada. Na Segunda Guerra Mundial, diferentemente do que ocorreu na Primeira Guerra, teve a participação direta do Brasil no conflito. O governo no qual se deu a inserção brasileira na Segunda Guerra Mundial
foi quem? Bom, aí você precisa lembrar que o edital da ESA é bem claro, o edital da ESA vai até o momento em que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial lá durante o governo Vargas. O governo Vargas é de 1930 até 1945. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e foi até 1945. O Brasil entra na guerra declarando guerra em 1942, mas só vai entrar efetivamente em 1944 na Itália. Está dentro do governo de quem? Getúlio Dornelles Vargas. É automático. Até o edital já está falando lá. Era Vargas, o governo Vargas e a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, é um dos top 6 assuntos, já que a gente ultimamente tem tido aí 5 questões de história na prova da ESA. Top 6 assuntos aí é um dos que mais caem na prova. Certo? Vamos para frente? Vamos para frente, piazada. Vamos para o próximo slide aí. Ó, vamos para o próximo. No ano de 1930, foi rompido o acordo da política do café com leite. Isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista, PRP, e do Partido Republicano Mineiro, PRM. Nesse contexto histórico que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um agrupamento político que reunia líderes dos estados. Tem que falar um negócio para você. Questão fácil essa. Questão assim, ó, muito bem contextualizada, pesada, muito bem contextualizada. Pô, praticamente já tá falando ali assim, ó. Quem é que formava, então, a Aliança Liberal? O agrupamento político que reunia líderes de quais estados? Bom, quem que tá saindo aí? Quem é que tá literalmente deixando? Quem é que está aqui, ó, deixando o comando da política do café com leite? Principalmente o principal desentendimento aqui, que vai acabar causando a situação que vai formar, onde vai formar a Aliança Liberal, é o desentendimento entre São Paulo e Minas Gerais. O presidente na época aqui era Washington Luiz. E o Washington Luiz teria que indicar, então, o mineiro, o líder mineiro, Antônio Carlos de Andrada. O que aconteceu? Não foi indicado. O cara que foi indicado, então, foi um paulista, o Júlio Prestes, que inclusive foi eleito, por conta do controle da máquina eleitoral aí, ainda pela oligarquia cafeicultora, certo? Antônio Carlos de Andrada, então, falou, então não vou mais fazer parte, Minas Gerais, rompe relações aí com essa situação toda. Então, o PRM, Partido Republicano Mineiro, rompeu, como até está dizendo aqui, ó, no próprio enunciado, certo? Então, o que acontece? Minas Gerais vai acabar, aí, ó, o Antônio Carlos acaba ficando de fora, beleza. Ó, automaticamente você já tira das suas opções aí, ó. Já tira a B, porque tem São Paulo, e já tira a C também, porque tem São Paulo, certo? Rio de Janeiro tá nessa brincadeira aí? Não. O Rio de Janeiro não está nessa brincadeira. Tem outros 2 líderes importantes, mas não são do estado do Mato Grosso e nem do Ceará. Na verdade, é da onde? Do Rio Grande do Sul. Quem que é do Rio Grande do Sul? Getúlio Vargas. E da Paraíba, o João Pessoa. O João Pessoa, certo? São eles 2 que vão acabar, então, formando a chapa oriunda da Aliança Liberal. Por isso, então, ficamos aqui, ó, com a letra D.
certo? Rio Grande do Sul, Minas Gerais e da Paraíba. Fechou? Beleza? Tranquilidade? Muito fácil. Piazada, ainda estamos em 2019, hein? Olha só, teve questão pra caramba aí, ó. As primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, concentraram-se na extração do pau-brasil. De fato, as primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, concentraram-se na extração do pau-brasil, por parte do governo. Dentro do regime de... Qual regime? Então, o governo português estabeleceu para a extração do pau-brasil o regime de doação? Não, doava nada para ninguém. Lembra que dentro desse contexto, a partir do momento que Portugal percebeu que existia um bom potencial na extração do pau-brasil, somente a coroa queria explorar. Então ela não ia doar. Concessão? Também não. Também automaticamente não. Vai conceder simplesmente? Negativo. Permissão? Também de jeito nenhum. Então só pode ser o quê? Só pode ser o regime de escambo. A troca de produto por produto. Não, isso não é um regime, tá? O escambo é basicamente o quê? O escambo é uma relação econômica, certo? É basicamente uma atividade econômica, beleza? É comercial? Não, é uma atividade econômica, porque você está trocando produto por produto, onde não necessariamente vai ter o lucro. Às vezes acontece de um se dar bem trocando um produto por outro, mas não é o objetivo dessa atividade econômica, dessa relação econômica. Então é o quê? É o estanco. Inclusive, para complementar aqui, ó, vou colocar a palavra régio, estanco régio, o estanco real, o estanco da coroa, ou seja, a exclusividade que a coroa tem em relação à exploração de determinado produto, certo? Aí entenda o negócio. A partir do regime de estanco, depois, é claro, do governo português entender, não, só a gente explora. Aí ele pode dar, com certeza, aí ele pode dar aí a permissão para alguém diretamente relacionado, então, a Portugal governar. Claro, tem que ser a Portugal. Mas aí essa pessoa, tudo que ela está fazendo ali, tudo aquilo que ela vai ganhar, ela fica com uma pequena parte, produto do seu trabalho, mas a maior parte do lucro é para o governo português. Certo? Beleza? Tranquilo? Palavra-chave. Palavra-chave em relação a regime de exploração econômica portuguesa durante o período colonial vai ser o estanco. Isso aqui não é a última vez que você escuta falar em estanco. Você vai ver falar em estanco também no período colonial aí, ó, quando se trata lá do quê? Quando se trata do período da mineração. Também tem estanco régio lá na mineração. Beleza? Vamos para frente. O período regencial brasileiro foi uma época de agitações e rebeliões regenciais. Indique a alternativa que contém a relação correta entre o movimento e seu local de ocorrência. Essa prova adora colocar aí, ó, Diga-se de passagem assim também, não somente a ESA, às vezes a SpaceX também, mas é muito peculiar na ESA, colocar, solicitar do candidato um movimento e o seu local, onde é que aconteceu tal coisa, certo? Letra A, Sabinada, no Espírito Santo. Não, Sabinada não foi no Espírito Santo. Sabinada foi na Bahia. Letra B, Balaiada no Ceará. Não, a balaiada acabou acontecendo no Maranhão. Letra C, Levante Malê, na Bahia. Aí sim, um levante de escravizados e negros forros
muçulmanos que queriam acabar com a escravidão, queriam liberdade religiosa, certo? Letra D, cabanagem em Goiás. Cabanagem vai acontecer lá no maravilhoso estado do Pará. E a Revolução Farroupilha, por mais que tenha chegado perto do Paraná, mas tem origem lá no Pago Amado, tchê, no Rio Grande do Sul. Deus é gaúcho de Esporimango, foi Maragato ou foi Chimango. É nóis, pesada! Fácil, fácil, né? Moleza. Vamos para a próxima, vamos para cima. Durante a permanência da corte portuguesa, olha aí, ó, já é a prova de 2020, pesada. Olha lá. Durante a permanência da corte portuguesa no Brasil, 1808 a 1821, Dom João VI tornou uma série de medidas que contrariavam os fundamentos mercantilistas do sistema colonial português da América. Uma medida tomada pelo príncipe regente nesse período que conferia no Brasil autonomia administrativa e selava o fim de sua situação colonial foi a letra A, extinção do alvará de 1785 e permissão para o funcionamento de indústria no Brasil. Essa medida é contrária aí, ó, é a medida mercantilista criada pela mãe do Dom João VI, a Dona Maria. Ela não tem relação com autonomia administrativa. Ela está mais relacionada ao quê? A uma medida de caráter econômico, beleza? Tranquilo? Isso foi feito por Dom João? Sim. Mas nesse caso não tem relação com autonomia administrativa. Aí você tem que tomar cuidado com o enunciado. Letra B. Criação da Real Academia Militar e da Marinha, além do Hospital Militar. Isso foi uma criação de Dom João VI? Foi uma criação de Dom João VI. Desculpe se eu falei antes Dom Pedro, tá? Foi mal. É Dom João VI. Mas isso está relacionado à autonomia administrativa? Não, isso aqui está relacionado a uma ênfase, a um fomento para as Forças Armadas no Brasil, certo? Então, não tem relação com autonomia administrativa. Portanto, letra B, vaza fora. Letra C, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves tem completa relação com autonomia administrativa, porque, em tese, o Brasil, então, agora, de forma política e administrativa, não estava mais vinculado a Portugal. Agora, Dom João governa o Reino Unido de Portugal e Algarves do Brasil. O único problema é que ainda fica uma estrutura portuguesa aqui governando, que não vai ainda dar a completa independência ao Brasil. Mas que sela o fim da situação colonial, isso de fato acontece. Beleza? Letra D. Abertura dos portos, aqui é portos, tá? As nações amigas e o consequente fim do pacto colonial. A abertura dos portos é uma medida de caráter econômico também, tá? E a letra E, a assinatura dos tratados de comércio e navegação com a Inglaterra, também, em 1810, também é uma medida de caráter econômico, certo? Então, nessa aí é a letra C. Próxima aí, ó, de 2020. Durante o avanço das forças brasileiras na Guerra Tríplice Aliança, as tropas se depararam com uma posição defensiva estrategicamente construída pelos paraguaios, a Fortaleza de Humaitá. Essa posição demandou muito tempo e vidas para ser conquistada. Tal fortaleza, estabelecida às margens do rio, onde é que ficou estabelecida, então, a Fortaleza do Humaitá, a Fortaleza de Humaitá. Bom, aqui já está até falando, né, ó. As tropas, lá na Guerra da Tríplice Aliança, as tropas brasileiras se depararam com uma posição defensiva estrategicamente construída pelos paraguaios, a Fortaleza de Humaitá. Essa posição, detalhe, ó, demandou muito tempo e vidas.
Foram 2 anos e meio para que, então, as forças brasileiras vencessem isso aí. Inclusive, fica consagrada na história militar brasileira a famosa passagem do Humaitá. Tá, mas aonde fica, então? Fica no Rio Paraíba do Sul. Rio Paraíba do Sul não faz parte da Bacia Platina. Fica no Rio Paraná, embora o Paraguai tenha, é claro, relação direta com o Rio Paraná, mas não. O Rio Paraná foi basicamente uma das fronteiras facilmente vencidas. Ops, eu estou riscando aqui para tirar, vou tirar. Facilmente vencidas aí, pelas forças brasileiras aí na Guerra do Paraguai. Facilmente passaram aí, tá? Uruguai? Também não. Rio Iguaçu? O Iguaçu desemboca aí, próximo ao Paraguai. Não construiu, não tem nenhuma fortaleza construída pelo Paraguai aí no Rio Iguaçu. Então só sobrou o Rio Paraguai. É onde basicamente a fortaleza foi construída em uma região aí, taticamente importante. É uma região onde o rio basicamente tem um formato de ferradura, então permite uma visão aí ampla dessa posição. Foi difícil de vencer? Foi. A partir da vitória, praticamente a Guerra do Paraguai vai acabar em pouco menos de 1 ano e meio. Certo? Beleza? Olha aí, na prova de 2020. Próxima questão, piazada. Durante a chamada Era Vargas, houve mudanças em diversos setores estruturais do país. Dentre essas mudanças, é correto citar. O que é correto citar? Letra A grande democratização, graças ao alinhamento com os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Não é por causa do alinhamento com os aliados que eram democráticos que o Brasil tornou-se também, é claro, um país democrático. Não. Inclusive, aqui nesse contexto que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, está acontecendo uma ditadura aqui chamada de Estado Novo. Letra B. O alinhamento com o bloco soviético, permitindo... Não é para tanto assim, Aliás-se com o bloco soviético permitindo a participação do Partido Comunista Brasileiro nas eleições, não é para tanto. O Brasil não participou do bloco econômico soviético, beleza? O Brasil entrou na guerra junto com os aliados e a União Soviética fazia parte, mas por uma questão militar e não econômica, como basicamente está dizendo aí a letra B. Letra C, a criação das leis trabalhistas e a regulamentação dos sindicatos. Aí sim, piazada, aí nós estamos falando então de mudanças aí que acabaram acontecendo na Era Vargas, beleza? Letra D, incentiva a lavoura cafeeira para resgatar a grandeza econômica do país, que vai acontecer basicamente durante boa parte da Era Vargas, é um incentivo a várias outras atividades econômicas, algumas delas ligadas aí à agropecuária e algumas delas ligadas aí à industrialização. E a letra E, criação das áreas de livre comércio que alavancaram a economia brasileira, não. Na Era Vargas a gente sabe que existe, é claro, toda uma proteção da economia brasileira pautada no quê? No nacionalismo econômico. Certo? Tranquilo? Vamos para a próxima. Entre 1930 e 1956, a industrialização brasileira caracterizou-se por uma estratégia governamental de criação de indústrias estatais nos setores de bens de produção e de infraestrutura estratégicas. Sobre esse período em que o Estado passou a intervir diretamente na economia, é correto afirmar que, letra A, os altíssimos investimentos estatais eram justificados pelo desinteresse do capital privado nacional e internacional em investir em setores em que o retorno dos investimentos é reconhecidamente muito lento. Então, nesse contexto, a gente sabe que tem pouquíssimos investimentos
aí dentro do território brasileiro, tanto do capital nacional como internacional. Já a partir de 56, quando começa então o governo do JK, aí a gente tem um momento diferente em que basicamente muitas empresas vão inclusive instalar-se aí no território brasileiro. Então por isso é que justifica a criação e os investimentos em várias estatais. Beleza? Letra B. São exemplos de indústrias que se destacaram no período a Companhia Vale do Rio Doce. Companhia Vale do Rio Doce, extremamente importante aí, né? Foi criado na Era Vargas? Foi. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco? Foi, extremamente importante, né? E as montadoras de automóveis do ABC Paulista? Elas não se encaixam porque elas são empresas privadas. Poucas empresas privadas que acabam se instalando aí, pouquíssimas delas que acabam se instalando aí, não igual vai acontecer também lá na era JK, certo? Mas elas não são empresas estatais, são privadas. Claro que o boom das montadoras de automóveis do ABC Paulista vai acontecer aí do final do regime militar aí, pegando boa parte dos anos 80, 70 e 80, beleza? Próxima questão. Ah, não, ainda tem um restinho aí dessa questão aí sobre o período de 30 a 56. Esse modelo de industrialização ficou conhecido no Brasil como substituição de exportações e se caracterizou pelo incentivo às importações de bens de consumo. Não, aí é o contrário, né? Aí a gente tem o quê? A gente tem o começo da produção de algo aqui no Brasil, já que é substituição de exportações, não é substituição de exportações, é substituição de importações, substituição de importações, certo? E a gente começa a produzir porque daí não vai mais ter necessidade de importar isso aqui, beleza? E a letra D? O então presidente Getúlio Vargas implantou o plano de metas. Plano de meta vai ser de quem? Vai ser do JK. E a letra E, em função desse extraordinário crescimento do setor industrial brasileiro, perdeu importância a exportação de produtos primários, notadamente o café. Calma lá. Continuou sendo exportado? Sim, porque ainda era extremamente importante. Não perdeu importância não, tá? A agricultura não foi deixada completamente de lado. Próxima questão. Entre 1580 e 1640, o rei da Espanha passou a ser também rei de Portugal, dando origem ao período denominado União Ibérica. Em relação à ocorrência desta condição, podemos afirmar que, letra A, a admiração filipina sobre o território brasileiro e as atividades coloniais garantiu segurança necessária para que Salvador se mantivesse como capital, não havendo incursões estrangeiras no Brasil. Mentira. Sabemos, é claro, que basicamente os holandeses invadiram aí Salvador em 1624. Então a letra A é falsa. Letra B, Filipe II decretou liberdade de culto. Claro que não, Filipe II era católico fervoroso, não vai liberar a religiosidade para ninguém em lugar nenhum. Letra C, a administração filipina promoveu melhorias para a economia açucareira no Brasil, gerando independência perante os interesses holandeses. O que os holandeses fizeram aí em relação à economia açucareira? Invadir o território brasileiro. Não teve independência de jeito nenhum. Os caras, a Holanda dominou aí o Pernambuco açucareiro entre 1630 e 1654. 24 anos aí. Letra D. A união entre Portugal e Espanha proporcionou grandes avanços para a economia lusitana, que passou a explorar ouro e prata entre grandes quantidades. Putz, exploração de ouro aí no Brasil vai acontecer só lá no final do século XVII, durante boa parte do século XVIII. Então a D está errada. Letra E. Apesar da influência política do rei espanhol, Filipe II concordou em preservar costumes, línguas e aspectos da economia portuguesa em território português em seus domínios. Claro, Portugal é um país católico, então pode continuar com essas características. Na verdade, o que aconteceu? O Filipe II não encheu o saco, certo? Em relação ao Brasil, não vem incomodar. Próxima pergunta.
No final do século XVIII, a colônia brasileira foi palco de alguns movimentos influenciados pela independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e pela Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, 1798, respectivamente, que é 98, tá? Estão inseridas nesse contexto histórico, cujo objetivo comum era Qual que é o objetivo comum dos dois movimentos? A abolição total da escravidão? Não, isso aí é só da Conjuração Baiana. Melhoria da remuneração dos soldados, criação de um tipo de serviço militar obrigatório? Isso é característica da Inconfidência Mineira. Implantação de indústrias no Brasil? Não, nenhuma delas queria. Então só pode ser a criação de uma república independente. É um elemento em comum entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Certo, pesada? Vamos para a última! Ao abdicar do trono brasileiro em 1831 e tendo seu herdeiro ainda criança, foi estabelecido que se deveria seguir na Constituição de 1824 quanto à sucessão do trono em caso de renúncia do rei, isto é, que fosse organizada uma regência. Marque a alternativa que apresenta a sequência correta entre as formas de regência estabelecida até a maioridade do herdeiro Pedro de Alcântara. Só pode ser, então, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do Diogo Feijó e regência uno de Araújo de Lima. Isso aqui eu lembro como se fosse hoje. Falei no ano passado. Vai cair assim em 2020. Dito e feito. Por isso, letra C é a correta sequência aí. Beleza, meu aluno? Beleza, minha aluna? Piazada, tomara que isso aqui sirva imensamente para levar você à tão sonhada aprovação. Quero que você saiba que você pode contar comigo para o que precisar. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca.